Sabe aquela sensação de que quanto mais a gente se doa, parece que menos as pessoas valorizam? Pois é, hoje a gente vai entender por que isso acontece e, mais importante, como virar esse jogo. Vamos falar sobre o poder da escassez. Vamos começar com essa frase. Ela pode parecer um pouco dura, né? Mas é uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Pensa bem, qualquer coisa que está sempre ali e disponível, por mais valiosa que seja, com o tempo acaba perdendo brilho. É um paradoxo que afeta todas as nossas relações. E é aqui que a gente entra no problema central, a armadilha da abundância. É aquele ciclo vicioso, sabe? Aquele esforço muitas vezes bem intencionado de estar sempre presente, mas que, ironicamente, acaba diminuindo o nosso valor percebido. Essa imagem resume tudo. A disponibilidade constante é como uma torneira pingando sem parar. Ela vai corroendo a base do respeito que os outros têm por nós. Mas calma, antes de chegar na solução, a gente precisa entender o princípio psicológico que está por trás de tudo isso. A lei da escassez. Ok, vamos mergulhar nisso de vez. A chave para reverter essa situação toda é entender a fundo a tal da lei da escassez. O princípio é bem simples. Pense no ouro ou nos diamantes. O valor deles vem, em grande parte, da sua raridade. Existe até um estudo famoso de psicologia sobre isso. Participantes acharam que biscoitos de um pote quase vazio eram muito mais desejáveis do que os mesmos biscoitos de um pote cheio. A lição é clara, né? O mesmo se aplica ao nosso tempo, à nossa energia e atenção. Quando somos percebidos como um recurso raro, nosso valor aumenta, e muito. Agora, olha que interessante essa comparação. Um recurso que parece limitado é simplesmente usado, muitas vezes ignorado e, no fim das contas, desvalorizado. Já um recurso escasso, ele é procurado, ele é respeitado e, claro, muito mais valorizado. A pergunta que fica é, de que lado dessa tabela a nossa disponibilidade tem nos colocado? E essa é uma distinção muito importante. Não se trata de ser egoísta ou de se fechar para o mundo. Trata-se de uma reação consciente, como já dizia o filósofo estoico Epiteto. É sobre proteger os nossos recursos, que são finitos, para a gente poder usá-los onde eles realmente fazem diferença. Então, como a gente sabe se o nosso valor está sendo diminuído? Fique de olho, porque existem alguns sinais de alerta bem claros. Faça uma pausa agora e pense com honestidade. Algum dos pontos que a gente vai ver a seguir parece familiar demais na sua vida? Vamos lá. Primeiro, as pessoas pedem seus conselhos, mas raramente seguem. Segundo, seus limites são constantemente testados com aquele favorzinho de última hora. Terceiro, aquela sensação constante de esgotamento, de dar muito e receber pouco a preço em troca. E talvez o mais revelador, as pessoas só te procuram por conveniência, tratando sua presença como algo garantido e não como um privilégio. O ponto crucial aqui é o seguinte: se esses sinais são familiares, isso não significa uma falha de caráter. Significa apenas que a sua abundância está sendo confundida com fraqueza. Estão te vendo como um recurso a ser consumido, não como um indivíduo a ser valorizado. Mas a boa notícia é que esse padrão pode ser quebrado. A solução não é sumir do mapa, mas sim gerenciar a sua presença de forma inteligente. Vamos para as 3 regras de ouro que dá para começar a aplicar ainda hoje. Regra número 1. Defina limites claros. A meta é se tornar um recurso valioso e não um recurso gratuito. Antes de dizer sim, pare e se pergunte: isso serve aos meus objetivos? Regra 2. Pratique a retirada estratégica. Deixe que sintam a sua falta para que a sua presença seja valorizada. E a regra 3, a mais crucial: foque em você, no seu crescimento. E aqui vai um exercício prático. Toda manhã, antes de pegar no celular, defina qual é a sua única grande prioridade do dia. Isso reforça que o seu tempo é, antes de mais nada, seu. E quando essas regras são aplicadas, a transformação é impressionante. É o poder da ausência calculada. Uma ausência que nasce do autorrespeito. A primeira grande mudança é essa. Quando o não se torna uma possibilidade real, ele ganha uma autoridade gigantesca. Deixa de ser uma ofensa e passa a ser uma declaração de valor próprio. E como consequência direta, o seu sim se transforma. Ele deixa de ser uma obrigação, uma expectativa e passa a ser um presente. Algo genuinamente apreciado, justamente porque não é mais garantido. E é fundamental entender isso. Essa abordagem não é sobre manipular ninguém, tá? É um ato de autoproteção. É um jeito de ensinar aos outros, pelo exemplo, como a gente espera que nosso tempo e nossa energia sejam tratados. Porque no fim das contas, o respeito que vem de fora começa com o respeito que a gente tem por si mesmo. E essa é a ideia final que amarra tudo.
O nosso valor intrínseco não muda, claro, mas o valor que os outros percebem não é determinado pela frequência com que estamos disponíveis, mas sim pela qualidade e principalmente pela escassez da nossa presença. Então fica a reflexão. Em quais momentos a sua disponibilidade excessiva acabou jogando contra você? Reconhecer isso já é o primeiríssimo passo para reivindicar o seu verdadeiro valor.